Muito bem, estamos de volta para darmos prosseguimento à nossa série de estudos nos 10 Mandamentos. Espero que você já esteja aí com a sua Bíblia aberta no livro do Êxodo, capítulo 20. Abra aí a sua Bíblia. Êxodo 20. O nosso texto tem sido a cada quarta-feira os 17 primeiros versículos de Êxodo 20. Temos lido toda a passagem a cada quarta-feira. E hoje vamos repetir, vamos ler novamente todo o texto, embora o nosso foco hoje será apenas um versículo, o versículo 12. Mas nós vamos ler todo o texto porque eu estou empenhado em ajudar você a memorizar os 10 mandamentos. Então, ao ler mais uma vez os 10 mandamentos, eu estou lhe ajudando. Você vai ouvindo e vai memorizando os 10 mandamentos. Então, acompanhe aí com atenção a leitura de Êxodo 20, de 1 a 17. Diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muito bem, irmãos, lemos então até o verso 17. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, enquanto analisamos o texto da tua palavra e meditamos nele, nós te pedimos que tu queiras desvendar os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar a tua glória nas páginas da Escritura, e que ao contemplar a tua glória nas páginas da Escritura, nós sejamos transformados de glória em glória
pelo Espírito Santo, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Irmãos, como eu disse, hoje vamos analisar o quinto mandamento, e o quinto mandamento está aí no verso 12 do texto que acabamos de ler. Então, qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, este é o quinto mandamento e está aí no verso 12. Irmãos, hoje nós vamos começar a analisar o quinto mandamento. Voltaremos a este mandamento na semana que vem, se Deus quiser. Então, hoje eu quero mostrar para vocês a respeito do que o quinto mandamento trata. Em outras palavras, qual é o assunto do quinto mandamento? O quinto mandamento trata de que assunto? Irmãos, eu diria que o quinto mandamento trata do princípio de autoridade. Autoridade é o assunto do quinto mandamento. Então, o quinto mandamento versa a respeito do princípio de autoridade. Irmãos, nós precisamos olhar para esse mandamento com bastante atenção nestes nossos dias, porque esse mandamento nos ajuda a entender a legitimidade do princípio de autoridade. E este é um assunto que a nossa geração precisa reaprender. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós vivemos numa cultura que enfatiza muito a igualdade. A nossa cultura é uma cultura que tem enfatizado a igualdade. Portanto, não é politicamente correto nos nossos dias falar sobre autoridade, falar sobre subordinação à autoridade. Eu desconfio que a nossa cultura não concebe a autoridade como algo nobre. Às vezes eu percebo que aqueles que se acham investidos de autoridade em nossa cultura, às vezes até ficam assim meio que envergonhados por estarem num posto de autoridade. Então, a nossa cultura parece não conceber a autoridade como algo nobre. Nós temos a tendência de achar que estar sob a autoridade de alguém é algo subserviente. Nós temos a tendência de achar que é humilhante estar debaixo da autoridade de alguém. Nossa cultura é uma cultura bastante libertária. Nossa cultura não vê com bons olhos esse negócio de autoridade e sujeição à autoridade. Irmãos, é claro, a gente não ignora o fato de que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas.
Há um sentido em que todas as pessoas são iguais. Eu estou dizendo porque, para enfatizar o igualitarismo, muitas vezes irmãos nossos evocam estas passagens da Escritura. Dizem, olha, está aí Paulo dizendo aos Gálatas, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há liberto, não há homem, não há mulher, nós somos todos iguais diante de Deus. Evocam estas passagens. É verdade. Há um sentido em que nós somos iguais. Há um sentido em que a Bíblia ensina um certo tipo de igualitarismo. Mas preste bem atenção. Há também um sentido em que nós não somos iguais. A Bíblia ensina claramente que Deus nos dá dons diferentes para serem exercidos de maneiras diferentes. A Bíblia ensina claramente que, embora sejamos iguais, em certo sentido, Deus nos dá papéis diferentes para serem desempenhados no mundo que Ele criou. Então, irmãos, ao falar aqui de honra devida aos pais, honra teu pai e tua mãe, o quinto mandamento está pressupondo a legitimidade do princípio de autoridade. O quinto mandamento está pressupondo que nós vivemos num mundo no qual Deus instituiu estruturas de autoridade. O quinto mandamento pressupõe que nós vivemos num mundo que Deus, de alguma maneira, estabeleceu hierarquias. Nós vivemos num mundo hierarquizado. Nós vivemos num mundo, de certa maneira, verticalizado. Nós vivemos num mundo em que Deus instituiu estruturas de autoridade. E, portanto, estrutura de autoridade, o princípio de autoridade não é uma coisa ruim, é algo legítimo, criado por Deus. Foi assim que Deus estruturou o seu mundo quando o trouxe à existência, e o próprio Deus disse que tudo o que ele fez era muito bom. E isto inclui a estrutura de autoridade que existe no mundo. Então, o quinto mandamento, quando diz que existem certas pessoas que são dignas de serem honradas por causa da posição que elas ocupam, ele está nos lembrando que há no mundo de Deus estruturas de autoridade que o próprio Deus instituiu e que, portanto, é algo legítimo, é algo bom. Eu sei que a gente tem muita dificuldade hoje com esta questão da autoridade por causa dos abusos da autoridade que nós conhecemos, por causa da opressão que muitas vezes aqueles que estão em postos de autoridade acabam causando sobre aqueles que estão debaixo da sua autoridade. É claro, isso acontece. Nós não somos ingênuos. Nós reconhecemos que nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado. Nós vivemos num mundo onde o pecado entrou. E por causa da queda, por causa do pecado,
esta estrutura de autoridade criada por Deus, portanto boa e legítima, ela pode ser desvirtuada. Ela pode e muitas vezes é abusada. Ela pode e muitas vezes é usada de maneira pecaminosa. Então a gente não ignora que abusos de autoridade acontecem neste mundo onde o pecado entrou. Mas é preciso deixar claro que o princípio de autoridade é coisa legítima e coisa boa criada por Deus. Então, quinto mandamento, quando diz honra pai e mãe, o quinto mandamento está reconhecendo esta estrutura de autoridade que existe no mundo, criada por Deus, como algo bom e legítimo e que precisa ser respeitado. Então, essa é a primeira lição que o quinto mandamento ensina para você e para mim. De que é que ele trata? Ele trata do princípio de autoridade. Segundo ponto. Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para a abrangência do quinto mandamento. Deixe-me dizer uma coisa a você. A nossa tradição, a tradição reformada, ela tem dado a este mandamento, ao quinto mandamento, uma abrangência que vai além dos limites da família. Deixe-me lembrar a você a pergunta 124 do Catecismo Maior de Westminster. O Catecismo Maior é um dos nossos documentos de fé, é um dos símbolos de fé da nossa denominação. E veja, a pergunta 124 do Catecismo Maior de Westminster trata exatamente da abrangência deste mandamento. A pergunta 124 é a seguinte: que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Então, a pergunta 124 do Catecismo está levantando a questão do sentido, do significado dos termos pai e mãe no quinto mandamento. Veja a resposta que os nossos irmãos do passado deram a esta pergunta. A resposta é a seguinte: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, percebam qual é o sentido do termo pai e mãe no quinto mandamento. Nossos irmãos do passado que escreveram os nossos símbolos de fé, eles entenderam que o sentido do termo pai e mãe no quinto mandamento vai além dos limites da família. Pai e mãe aqui, segundo os nossos antepassados, os nossos pais na fé, pai e mãe aqui deve ser entendido como se referindo a todas as pessoas que, em função da idade, dos dons ou de posição na estrutura criada por Deus, estão exercendo autoridade sobre nós. Então, pai e mãe é
deve ser entendido não apenas como pai e mãe numa família nuclear. Pai e mãe é todo aquele que está em posição de autoridade. Você vai dizer, mas reverendo, será que a Bíblia ensina desse jeito? Afinal de contas, a nossa única regra de fé e de prática é a Bíblia. Não é o catecismo, é verdade. É que nós cremos que o catecismo expressa com fidelidade o que a Bíblia ensina. E veja bem, eu vou mostrar a você agora que esse entendimento do catecismo é o entendimento da Bíblia. Veja bem, abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 45. Gênesis, capítulo 45. Lá no capítulo 45 de Gênesis, você tem o registro da história de José do Egito. E veja, por exemplo, como foi que José do Egito falou aos seus irmãos sobre o modo como a providência de Deus operou no caso dele e o colocou em posição de autoridade lá no Egito. Nós sabemos que, pela providência de Deus, José foi colocado por Faraó como primeiro-ministro lá do Egito. Agora, notem como é que José fala a respeito disso em Gênesis 45, verso 8. Veja bem o que José disse aos seus irmãos. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então José está dizendo aos seus irmãos, olha, de fato, em última instância, não foram vocês que me mandaram aqui para o Egito. Quem me trouxe para cá foi o próprio Deus. E Deus me colocou numa posição de autoridade aqui no Egito. Curiosamente, José fala disso da seguinte maneira: Deus me pôs por pai de Faraó. Então, notem bem que o termo pai aqui é usado para falar da posição de autoridade que Deus havia dado a José lá no Egito. Então, o termo pai pode ser usado com esse sentido, uma liderança política. Ele era um primeiro-ministro lá do Egito. Vamos ver um outro exemplo do uso desses termos na Bíblia com esse sentido. Vocês se lembram de Débora? Débora foi juíza em Israel. Débora foi levantada por Deus e, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã, lá por volta do século 12 a.C. Abra sua Bíblia no livro dos Juízes. Veja aí, Juízes capítulo 5, verso 7. Aí em Juízes 5 nós temos o cântico de Débora. E veja só o que diz o cântico de Débora em Juízes 5, 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Percebe aí que Juízes 5:7 usa o termo mãe para falar da liderança de Débora sobre o povo lá em Israel. Levantei-me por mãe em Israel, diz Juízes 5:7. Então, irmãos, a Bíblia usa esses termos, pai e mãe, para se referir a líderes nacionais, não é? Foi assim lá com José,
assim também com Débora. E às vezes a Bíblia usa este termo para se referir aos líderes da igreja. Veja como é que o apóstolo Paulo se dirige às igrejas da Galácia. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19. Em Gálatas 4, 19, Paulo diz o seguinte, se dirigindo aos crentes da Galácia: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, Paulo chama os crentes da Galácia de meus filhos. Portanto, Paulo se considerava pai espiritual daqueles crentes. Então, o termo pai é usado aqui de maneira implícita para se referir à liderança de Paulo sobre aqueles crentes. Então, pai e mãe pode se referir também a pessoas que estão em papel, em postos de liderança. Paulo usou esse mesmo termo para falar aos crentes de Corinto. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chama Timóteo de meu filho na fé. A mesma coisa com Tito. Ele se dirige a Tito, chamando Tito de meu filho na fé. Então, quando o quinto mandamento diz que pai e mãe são merecedores de honra, nós podemos entender que pai e mãe aí são termos mais amplos. Todo aquele que está em posição de autoridade, todo aquele que Deus coloca em posição de autoridade, inclusive pai e mãe, são dignos de honra. É isso que o quinto mandamento está dizendo aí. Aliás, os nossos irmãos que escreveram os nossos símbolos de fé, no caso, o Catecismo Maior de Westminster, entenderam que, inclusive, pessoas idosas são merecedoras de honra, e a Bíblia diz isto. Lembra Levítico 19:32? Diz o seguinte, Levítico 19:32. Diante das cãs, cabelo branco, diante dos cabelos brancos, te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Isso é o princípio de autoridade. O princípio de autoridade do qual trata o quinto mandamento ensina-nos que Deus estabeleceu no mundo estruturas de autoridade e pessoas são colocadas em posição de autoridade. E essas pessoas que estão em posição de autoridade em relação a nós, diz o quinto mandamento, merecem, são dignas da nossa honra. Honra pai e mãe. É isso que o quinto mandamento está requerendo de você e de mim. Então, no nosso segundo ponto, o que nós estamos vendo? Estamos vendo que a tradição reformada dá um sentido mais amplo aos termos pai e mãe aí no quinto mandamento. Para eles, a abrangência, para a tradição reformada, a abrangência dos termos pai e mãe vai além dos limites da família. E nós acabamos de ver agora que isso tem respaldo bíblico. Pai e mãe na Bíblia é uma categoria bastante ampla. Então vamos recordar o que já vimos até aqui. Primeiro, vimos que o quinto mandamento
aponta para o princípio de autoridade. Nos ensina que o princípio de autoridade é bom, é legítimo, foi instituído por Deus. Segundo, vimos que o conceito de pai e mãe, no quinto mandamento, tem uma abrangência mais ampla. Refere-se não somente a pai e mãe no sentido estrito, não é? Mas refere-se a todos aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós. Então, já vimos 2 pontos. Vamos para o terceiro ponto. Então, o terceiro ponto hoje, a respeito do quinto mandamento, eu quero mostrar para vocês que o quinto mandamento sugere para nós que a família tem uma natureza fundamental, uma natureza básica nesta estrutura de autoridade que Deus estabeleceu no mundo. Então, deixe-me mostrar que o quinto mandamento nos leva a esta conclusão, que a família é a esfera de autoridade mais básica, mais fundamental nessa estrutura que o Senhor Deus estabeleceu. Nós acabamos de ver no segundo tópico, no segundo ponto, que o Catecismo Maior de Westminster ensina corretamente que o conceito pai e mãe tem uma amplitude maior. Então, pai e mãe, no quinto mandamento, são termos representativos de todos que se acham em postos de autoridade. Então, isso significa que o conceito pai e mãe são os níveis, apontam para os níveis mais básicos, mais fundamentais, a esfera de autoridade mais básica, mais fundamental na estrutura de autoridade criada por Deus. Então, como vimos, a honra prescrita pelo quinto mandamento não se limita apenas aos pais de uma família nuclear, mas se estende às autoridades em outras esferas, por exemplo, na família, na igreja, no Estado. Nesta cadeia, os pais, a família, é aquela esfera de autoridade mais básica e mais fundamental. O que isso significa? Irmãos, isto significa pelo menos 2 coisas. Primeiro, isso significa que todos os demais papéis de autoridade nas demais esferas, elas estão, de certa forma, embutidas na família, que é a esfera mais básica e mais fundamental. Deixe-me tentar clarear isso para vocês. Pense comigo aqui na primeira família. Pense comigo na família de Adão. Adão exercia na sua família todos os papéis de autoridade que depois foram desdobrados em outras esferas, que foram divididos em diferentes esferas de autoridade. Como as demais esferas ainda não tinham sido desenvolvidas, esferas como a igreja, esferas como a escola, o comércio, a indústria, o Estado, Adão acumulava todos esses papéis na família. Ele era o profeta na sua família, ele era o sacerdote na sua família,
Ele era o rei, o governador na sua família, ele era o empresário na sua família, coordenava todos os empreendimentos familiares, ele era o professor na sua família, não é? Então, dizer que a família é a esfera mais básica de autoridade nessa cadeia de comandos que Deus estabeleceu no seu mundo, significa dizer que todas as demais esferas se desenvolveram a partir desta esfera mais básica, que é a família. Irmãos, e até hoje não é difícil você perceber que a família é essa esfera mais básica de autoridade de onde as outras procederam. Por exemplo, você se lembra que escrevendo a Timóteo, lá na primeira epístola, Paulo deu orientações a Timóteo sobre os oficiais da igreja, sobre aqueles homens que exercem autoridade na igreja. E você se lembra que ao instruir Timóteo sobre o perfil dos oficiais da igreja, Paulo disse que para ser oficial da igreja, deve ser alguém que governe bem a sua própria família, a sua própria casa. O que isso demonstra? Isso demonstra para nós que a habilidade de governar a igreja não é diferente, não é muito diferente da habilidade de governar a família. Então, o exercício da autoridade na família é semelhante ao exercício da habilidade, da autoridade nas outras esferas. Então, quando Deus usou pai e mãe no quinto mandamento, isto sugere para nós que pai e mãe é aquela esfera de autoridade mais básica, por isso representa todas as demais esferas, e é desta esfera mais básicas que todas as demais procederam. Todas as outras foram apenas desdobramentos desta mais básica. Além disso, irmãos, isso significa também que quando a gente chega à conclusão de que a família é esta esfera de autoridade mais fundamental, mais básica, isso significa não apenas que as outras esferas procedem de lá, mas significa também que é nessa esfera mais fundamental, ela é a esfera mais fundamental, mais básica, na formação e no desenvolvimento do ser humano. Preste bem atenção, isso é muito importante. É na relação com os pais que os seres humanos têm o primeiro contato com a estrutura de autoridade que Deus instituiu no seu mundo. Então, preste bem atenção. Eu disse ainda há pouco que nós vivemos num mundo onde Deus instituiu uma estrutura, esferas de autoridade. E o ser humano tem contato com essa estrutura pela primeira vez na sua relação com os seus pais. Por isso, o relacionamento com os pais é o primeiro e o mais básico nesta questão de autoridade. Em outras palavras, é com os pais que nós aprendemos que existem estruturas de autoridade no mundo de Deus.
Por exemplo, e a criança entende isso. A criança entende isso. Durante algum tempo, essa é a única estrutura que ela conhece, quando está bem pequena. Numa determinada fase da vida, os pais são toda a autoridade que as crianças conhecem. É por isso que, para uma criança pequena, os pais são autoridade suprema. E não é difícil a gente perceber isso no convívio com as crianças, não é? Para uma criança pequena, o pai é o sabe tudo. O meu pai sabe tudo, meu pai é o mais forte. Não é assim que as crianças dizem? Elas não estão de todo erradas aí, não é? Elas estão tendo o primeiro contato com essa estrutura de autoridade criada por Deus. Elas ainda estão conhecendo o mundo de Deus, o mundo que Deus criou. E elas estão descobrindo no convívio com os pais que há uma estrutura de autoridade. Mesmo que elas estejam ainda meio confusas quanto a isso, não é? Acham que os pais é que têm autoridade suprema, mas o contato delas com esta estrutura de autoridade, pela primeira vez, se dá na relação com os pais. Então, o relacionamento com os pais é o relacionamento mais básico nesta questão do exercício de autoridade. E é exatamente este relacionamento mais básico que vai moldar todos os demais relacionamentos nas demais esferas de autoridade. Não é difícil você perceber isso, a gente percebe isso de maneira tácita, não é? Por exemplo, quando um professor reconhece na sua turma, na sua classe, uma criança educada, uma criança generosa, uma criança respeitosa, obediente, o que esse professor reconhece? Ele reconhece logo o bom trabalho dos pais. Não é assim? Ele vai parabenizar os pais. Ele vai dizer: olha, o seu filho é muito bem educado. Porque é nessa esfera mais básica que a formação, não é? Do ser humano é feita. E mesmo nas outras esferas, quando no seu trabalho você você descobre um trabalhador gentil, respeitoso, cumpridor dos seus deveres, confiável, pontual, pode saber, você deve isso ao trabalho dos pais. É claro, irmãos, por causa da queda, às vezes pode ter exceções. A gente pode ter pais zelosos, que cumpriram bem o seu papel, e a despeito disto, o filho pode não ser um bom filho. E o contrário também pode acontecer. Às vezes, pais relapsos podem ter bons filhos. Mas o que eu estou dizendo é que Deus estruturou a coisa de tal maneira no seu mundo que a família é essa esfera mais básica, mais fundamental nessa questão da estrutura de autoridade. O primeiro lugar, o primeiro contato com essa estrutura se dá na relação com os pais. Então, esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto é, ao usar no quinto mandamento pai e mãe,
Deus está sugerindo para nós que esses papéis são os mais fundamentais nesta estrutura hierárquica que ele criou no seu mundo, nesta estrutura de autoridade que ele criou no seu mundo. Porque é de lá que procedem todos os demais papéis, e é lá o nível mais fundamental, o primeiro contato do ser humano com essa estrutura. Para terminar, uma outra pergunta. Se pai e mãe são os níveis mais baixos, mais fundamentais, mais básicos dessa estrutura de autoridade criada por Deus, a pergunta é: qual é o nível supremo desta estrutura? Onde está o nível supremo desta estrutura? Irmãos, o nível supremo desta estrutura é o próprio Deus. A autoridade suprema é o próprio Deus. Todas as outras autoridades que existem no mundo derivam do próprio Deus. Todas as pessoas que exercem autoridade no mundo exercem por delegação de Deus. Lembram o que Paulo disse lá aos Romanos? Paulo disse lá no capítulo 13 de Romanos que não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade foi por ele instituída. Ou seja, Deus é o único que tem autoridade de si mesmo. Ele é a autoridade. E ao estabelecer esta cadeia, ao estabelecer esta estrutura de autoridade no mundo, ele estava delegando a autoridade para o bom funcionamento das coisas no mundo que criou e estruturou. Então, um resumo aqui para a gente voltar na semana que vem. Um resumo aqui. Qual é o assunto do quinto mandamento? A respeito do que o quinto mandamento trata? A respeito do princípio de autoridade. Esse é o assunto do quinto mandamento. O quinto mandamento nos lembra que quando Deus criou o seu mundo, ele estabeleceu para o funcionamento das coisas no seu mundo esferas de autoridade. Na família, na igreja, na escola, na indústria, no comércio, no Estado. Então, são esferas de autoridade instituída pelo próprio Deus. Então, é isto que o quinto mandamento, é a respeito disto que o quinto mandamento trata. O quinto mandamento nos diz que todas as pessoas que, por ordenação de Deus, exercem autoridade neste mundo, de maneira legítima, por ordenação de Deus, são merecedoras de honra. Pai e mãe têm um sentido mais amplo. Pai e mãe significa todo aquele que exerce autoridade delegada por Deus. Então, todos que exercem autoridade delegada por Deus são merecedores de honra. Honra pai e mãe. E por que é que eu devo honrar pai e mãe? Porque, em última instância, honrar aqueles que Deus investiu de autoridade significa honrar o próprio Deus. Então,
Foi isso que nós vimos hoje. Hoje nós só nos dedicamos a entender qual é o assunto do quinto mandamento. Próxima semana, se Deus quiser, nós vamos continuar olhando o quinto mandamento e vamos aprender na semana que vem o que significa honrar pai e mãe. Hoje nós vimos o que significa pai e mãe. Então, semana que vem, o que significa honrar pai e mãe. A ênfase vai ser no honrar. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua analisando o quinto mandamento. Por hoje, basta você saber que a vontade de Deus para você e para mim é que nós honremos aqueles aos quais Deus investiu de autoridade sobre nós. Que nós aprendamos a honrar essas pessoas que estão em postos de autoridade, porque ao fazê-los, em última instância, estamos honrando o próprio Deus, de quem procede toda a autoridade. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas coisas e a viver de acordo com elas. Eu agradeço muito a atenção de todos. Vamos orar, encerrando assim o nosso estudo de hoje. Senhor, obrigado, porque a Bíblia nos ajuda a compreender o mundo que tu criaste. Muito obrigado, porque quando colocamos as lentes da Bíblia, podemos entender melhor como foi que o Senhor organizou e estruturou o teu mundo. Obrigado, porque hoje aprendemos que o Senhor criou um mundo no qual existem estruturas de autoridade. Senhor, nós sabemos que existem abusos desta estrutura, mas nós aprendemos a reconhecer que a estrutura é boa, a despeito do mau uso que muitas vezes nós fazemos dela. Ajuda-nos a perceber e a reconhecer estas características da tua boa criação. E muito obrigado, Senhor, porque hoje nós aprendemos que o Senhor deseja que nós honremos aqueles que estão colocados em postos de autoridade sobre nós. Ajuda-nos a fazer isso. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.